Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se, esse podcast que fala de comunicação. E no episódio de hoje, eu resolvi falar um pouco sobre autocuidado, amor próprio, autoestima e como isso interfere na nossa comunicação. Por quê? Porque nós aprendemos a vida toda a olhar o que a gente precisa melhorar. O que está de ruim em mim? O que eu tenho de fraqueza? Então a gente aprendeu muito como ser humano a olhar para o lado negativo. Então eu queria trazer aqui um primeiro teste. Eu quero que você pare agora, pause e se pergunte o seguinte: quais são as minhas 3 maiores qualidades? Então para e faz esse teste. Eu quero que você se pergunte, sem pensar em nada ruim, negativo que você tenha. Eu quero que você se faça essa pergunta de quais são as minhas qualidades. Pelo menos 3. E aí, se você falar, ai, Graça, não sei, porque isso acontece muito com os clientes que vêm até mim buscar o atendimento, e uma das primeiras perguntas que eu faço é: quais são suas habilidades e qualidades que você tem? E muitas pessoas não sabem, então eu faço sempre essa técnica que dá certo. Então você vai perguntar: sua mãe ou seu pai, alguém que está próximo de você, te conhece há muitos anos, você vai perguntar: eu quero que você me dê pelo menos uma qualidade que eu tenho. E aí você vai para outra pessoa, vai perguntar para um amigo, uma amiga, e aí você vai perguntar para um colega de trabalho. Então são 3 pessoas de 3 áreas diferentes da sua vida que vão trazer suas qualidades. Se, por exemplo, as 3 pessoas trouxerem uma qualidade em comum, porque com certeza isso vai acontecer, isso é muito comum, de quando você pergunta assim, um colega de trabalho: qual a minha qualidade? O que você acha que eu tenho de diferencial? As minhas colegas do trabalho, eu faço essa pergunta às vezes para elas e elas falaram assim: honesta. Você é uma pessoa que a gente sempre pede a sua opinião, porque a gente já sabe que você vai falar a verdade. Então, verdade, honestidade. Aí vou perguntar à minha mãe, ah, você tem isso, isso, isso. Minha mãe já sabe muito mais, porque ela conviveu muito mais tempo comigo, então para ela é muito mais fácil me dar 3, 4 qualidades. Aí fui perguntar para o meu irmão, todos eles, os 3 aspectos, 3 áreas diferentes da minha vida, 3 pessoas diferentes, me falaram uma mesma qualidade. Eu gosto muito da sua comunicação, eu gosto muito da honestidade que você traz com amor. Então, para mim, isso foi uma das minhas qualidades principais. Então, pode ser que observando as qualidades que você tem, você consiga se dar. Se você não conseguir se dar, você vai pedir essas 3 pessoas de 3 áreas diferentes da sua vida para te dar uma qualidade e para falar o que ela gosta em você. E você vai pegar isso para você, porque isso é seu. Isso é uma qualidade importante que você tem, porque é por isso que aquela pessoa lembra de você. Muitas vezes a gente tem que começar com o nosso autocuidado, com a nossa autoestima assim. Se às vezes você passou por muitas experiências difíceis na sua vida, ou você estava inserido num ambiente onde tinha muitas pessoas que falavam, ah, nada vai dar certo, que eram pessoas muito negativas, você vai ter que ver aonde está a sua autoestima e você vai precisar do outro para isso. Então você pode começar fazendo esse teste. Se pergunta quais as minhas 3 maiores qualidades. Se você não achar, você vai perguntar a pessoas que estão ao seu redor, que estão em convívio com você, e aí você vai ver, será que eu realmente tenho essa qualidade? Eu sinto que eu tenho essa qualidade? Porque se o outro vê em você, provavelmente você tem. Muitas vezes você que não vê, porque muitas vezes a gente se engana, porque os nossos pensamentos vêm e vão, e são muitas coisas durante o dia que acontecem na nossa mente, e a gente acaba não vendo as nossas qualidades, não observando o porquê que aquela pessoa gosta de ser sua amiga, por que as pessoas confiam em você muitas vezes para ir falar sobre alguma coisa. Então pergunta para essas pessoas, porque elas vão te dar essa resposta, e é aí que eu começo introduzindo a questão da autoestima. Por que eu estou trazendo isso? É muito importante a gente saber que o amor próprio, ele com certeza ele vai interferir na sua comunicação. Eu não vou nem dizer interferir, eu vou dizer assim, ele vai entrelaçar com a sua comunicação. Por quê? Porque você já percebeu aquela pessoa que você conhece, porque todo mundo conhece uma pessoa dessa. Eu vou dar um exemplo vívido. Lembro da minha faculdade, tinha um menino, ele não era bonito. Só que ele gostava tanto dele, ele era tão divertido com ele, que ele achava que ele era tão o máximo, que ele acreditava tanto no potencial dele, que todo mundo achava que ele era o máximo.
Por quê? Porque ele tinha um amor próprio, ele tinha uma autoestima tão alta, ele fazia brincadeira. Então você via que a comunicação dele mostrava essa atitude. Eu vou chamar isso de atitude comunicativa. Como é a sua atitude comunicativa? A sua atitude comunicativa, ela tá diretamente ligada à sua autoestima e ao seu autocuidado. Se você é uma pessoa que acha que não tem tempo para você, não se dá prioridade, você sempre coloca os outros em primeiro lugar, não tem tempo para cuidar de você, provavelmente você vai ter uma autoestima mais baixa, um autocuidado e um auto-amor mais baixo. E aí o que acontece muitas vezes é que na hora de comunicar, você vai comunicar assim, com os ombrinhos caídos, vai comunicar com a voz assim, uma voz mais lenta, uma pessoa que não vai passar tanta emoção e energia na voz, no tom de voz, na comunicação. Então, se você fala: "Mas eu sou assim", então você tem que começar a analisar, será que é da sua personalidade ser assim? Ou será que é porque você não dá atenção para sua comunicação, você não dá atenção para você, para o seu corpo, você não se autocuida? E eu vou falar uma coisa, assim, pessoal da minha vida, que antigamente eu achava que me autocuidar era ficar um pouco à toa, e eu me sentia mal por ficar à toa. Então eu ia lá e falava: "Ah, eu vou cuidar de mim, eu tô muito cansada, então eu vou descansar". E aí eu sentava no sofá e ficava mexendo no celular, ou ficava vendo uma série. Só que isso não é autocuidado. E aí eu comecei a ver que isso não dava resultado nenhum, que eu só me fazia me sentir pior e mais culpada por não estar fazendo nada. Então eu comecei a ver com a minha psicóloga o que que era o autocuidado para mim, como que eu podia me autocuidar. E eu falei: "Ah, eu gosto de o que que me faz bem? Ah, eu gosto de fazer meu cabelo". Outra coisa que eu gosto de fazer para mim que eu sinto bem, eu gosto de sair para café. Fico com um momento presente muito ativo, e eu não fico com aquela sensação de ansiedade, mas é um autocuidado que eu sinto que faz bem para mim. Tem mulheres que amam ter o tempo toda semana para ir fazer unha, eu já fui essa pessoa. Eu amava, todo final de semana eu ia fazer unha na casa da minha tia. E ela é manicure e maquiadora, então eu ia fazer unha, às vezes eu fazia uma maquiagem, só porque eu gostava de ficar lá com ela, conversar, sabe, esse momento é muito mais sobre o momento que você tá, se você consegue realmente estar totalmente presente. Então é só você começar a observar o que que é o autocuidado para você, aonde você se sente bem, o que que você faz para você, que te faz bem e que não é gastar dinheiro, que não é comprar, vai te dar um prazer momentâneo. São prazeres que você sente que está cuidando de você, do seu interior. Pode ser ir num parque, caminhar, pode ser fazer uma yoga, pode ser fazer uma meditação todo dia, é um tempo que você vai tirar para você. E a autoestima, ela está diretamente ligada e ela tem um papel significativo na nossa comunicação, principalmente para quem é vendedor, para quem tem customer service, que é atendimento ao consumidor, para quem trabalha com o público no geral. Se você é empreendedor, empreendedora, se você tem o seu negócio, isso vai desempenhar um papel muito importante, porque se você está bem, sua autoestima está bem, se você está se autocuidando, você vai conseguir passar isso, você vai conseguir observar isso no outro, você vai conseguir observar aquele cliente que não está muito bem naquele dia, você vai estar mais presente. Então, o que que a gente pode pensar de características que a autoestima vai influenciar na sua comunicação? Primeiro, a sua confiança. Se você tem uma autoestima saudável, você vai conseguir aumentar a sua confiança pessoal, ou você vai se sentir confiante em alguma área da sua vida. Por exemplo, eu sou fonoaudióloga, eu me sinto confiante como fonoaudióloga, porque eu já tenho 12 anos nessa área. Só que já na área da yoga, é um exemplo, semana passada a gente falou do episódio da yoga com a Ju. A Ju tem 10, 12 anos na área da yoga. Ela se sente confiante nisso, só que eu não. Então, para mim, ouvir ela é muito bom, é muito inspirador. Então, é importante a gente pensar nessa questão da confiança. Será que a sua confiança, essa característica aí da autoestima que a gente, né, sempre coloca na balança, como que a sua confiança tá? Quanto a você, quanto ao papel que você desempenha nesse lugar que você trabalha ou no seu negócio. Se você é uma pessoa confiante, provavelmente você vai estar mais propensa a transmitir as suas ideias de forma mais clara e mais convincente, sem medo de errar, sem medo de expressar a sua opinião. Por quê? Porque você vai estar confiante de você. Você vai ficar confiante e tranquilo de que você vai conseguir, você vai resolver, você sabe fazer isso.
Então, tá vendo como é que a autoestima, uma das características, a primeira é a confiança. Olha como é uma influência aí da confiança daquela exemplo que eu trouxe lá no início. Olha como que esse primeiro ponto é importante. Segundo ponto que eu queria trazer tá ligada à expressão emocional. E quando eu falo de expressão emocional, eu tô falando das emoções, como você expressa as suas emoções. A autoestima ela vai influenciar diretamente na sua capacidade de expressar suas emoções de forma adequada. Você vai conseguir falar o que você sente. Uma pessoa que tem baixa autoestima, que não cuida dela, vai ficar uma pessoa mais retraída, vai evitar expressar os sentimentos, vai evitar expressar o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, a opinião dela, porque ela tem medo. E vai prejudicar na comunicação. Porque se você não consegue se comunicar verbalmente, falar: olha, hoje eu não tô me sentindo muito bem, hoje eu não tô muito legal, tô sentindo isso, aquilo, ou tô muito triste, tal pessoa morreu, ou meu cachorro morreu, não tô conseguindo falar. Então eu vou ficar mais no meu cantinho aqui, vou ficar quietinha. Tá bom, a pessoa vai entender o porquê você tá em silêncio. Então é muito importante a gente trazer essa perspectiva aqui de, se você não consegue expressar suas emoções e saber que emoções eu tô sentindo, será que eu tô brava com meu marido? Por que que eu tô brava? Por que que eu tô com raiva? Você tem que expressar, você tem que colocar isso no mundo, porque senão as pessoas não vão te entender. Tá vendo como é que a nossa comunicação tá aí também vinculada à expressão emocional? E isso vai gerar o quê? A assertividade. Se você tem uma autoestima elevada, você vai ver que você vai se sentir confortável em expressar quem você é e você vai conseguir falar o que você sente com assertividade. Por quê? Porque você vai conseguir estabelecer os limites, você vai conseguir falar: "Não, isso aqui eu não faço. Não, isso aqui eu faço". Você vai conseguir negociar. A vida é muito sobre negociar, você já observou que negociar o tempo todo. E aí você vai conseguir ser mais assertiva se você negocia a comunicação, se você negocia a conversa. O negociar é muito bom, eu amo isso do brasileiro, né, gente, o australiano não tem o negociar, tá. Eu sinto muita falta disso aqui. Mas nós brasileiros, a gente sempre tenta encontrar um caminho, a gente negocia, vai vender o carro, vai comprar uma moto, é sempre aquela negociação. E se a sua autoestima tá elevada, você vai se sentir confortável em expressar a sua assertividade. E aí você consegue transmitir de forma clara e direta com confiança. E aí a pessoa não vai discutir de volta com você e rebater, porque ela já viu que você sabe o que você quer, você sabe o que você é. Outro ponto é que a autoestima também pode afetar a sua linguagem corporal e a expressão facial, que a gente chama de comunicação não verbal. Se você tem uma autoestima saudável, se você está bem, frequentemente você vai estar com a postura mais ereta, confiante, você vai olhar para o olho das pessoas, você vai fazer as expressões faciais de acordo com o que está sendo a conversa. A conversa foi: "Nossa, fiz alguma coisa", aí você ficou surpresa, você vai fazer: "Ah!". Você vai olhar, você vai ter expressão facial positiva. Então a sua atitude de comunicação vai estar realmente vivendo e conectada com o que o outro está falando, com o diálogo, você vai estar presente. Por isso que o contato visual é muito importante, vai contribuir muito para a comunicação eficaz, por isso que eu estou trazendo esse tópico aqui da autoestima, do autocuidado, porque vai influenciar na sua assertividade, na sua comunicação não verbal, na expressão emocional, na sua confiança na hora de vender, na hora de falar, na hora de trabalhar o seu business, na hora de falar do seu serviço. E, juntando isso tudo, o que que a gente tem? A resiliência. Se você tem uma autoestima saudável, você vai ser capaz de lidar com críticas, com feedbacks negativos, com rejeições, porque você vai ver que isso é construtivo. Você vai pegar, vai falar: "Espera aí, se essa pessoa está me criticando, aí a outra falou a mesma coisa, é a mesma crítica. Será que essa crítica aqui é verdadeira?". Você vai colocar à prova. Então você não vai se abalar facilmente porque você: "Ai, alguém está me criticando". Não, você vai observar, encontrar o caminho do meio, ver realmente o que está acontecendo na realidade. Se você não se abala facilmente, você é aquela pessoa forte, confiante, você sabe o que que você está fazendo vem do seu coração, você sabe que o que você está fazendo é o certo para você, que você acredita naquilo,
que vai acontecer? Naturalmente você vai se recuperar, você vai conseguir sair, você vai entrar em processos, mas você vai conseguir sair de forma rápida, porque você vai encontrar soluções de forma rápida, porque você sabe que pode acreditar e confiar em você. E você vai conseguir mostrar e passar isso na sua comunicação. Porque nós conseguimos sentir no corpo se você tá bem ou não. Eu consigo sentir no corpo se o outro tá bem, se ele tá bem naquele dia, se ele tá feliz ou se ele não tá bem trabalhando ali. Você consegue chegar num ambiente e sentir. Por mais que a gente fale, eu não sinto, eu não presto atenção. Você pode não prestar atenção, mas seu subconsciente sabe. Muitas vezes você vai sentir uma coisa de, eu preciso sair daqui. Quero ir embora. Não quero nada daqui. Você vai sentir. Então, a nossa comunicação, ela é importante não só verbalmente, mas a postura, a confiança, o como você está interiormente também, porque é isso que transmite a sua vibração, que eu falo que é a comunicação invisível, que muitas vezes a gente não vê, mas que a gente sente. Aí você vai me perguntar assim: "Graça, o que que eu posso fazer então? Eu já percebi que eu tenho isso aí, que eu faço várias coisas que não estão muito legais na minha vida, que a minha comunicação, minha autoestima tá péssima, e isso afeta na minha comunicação, o que que eu posso fazer?". Eu vou te dar algumas ideias do que eu fiz pra mim, que funciona na minha vida e que até hoje eu coloco em prática. A primeira delas é: eu faço terapia com uma psicóloga semanalmente. Por quê? Você vai entender melhor de você. Eu gosto da terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia legal. Se você quiser buscar um terapeuta, eu super indico que você busque sim um psicoterapeuta. Eu acho que isso vai conseguir fazer a humanidade evoluir. Então, se todos nós buscássemos terapeutas e conseguíssemos realmente nos entender, saber qual que é meu dia bom, qual é meu dia ruim, como falar, isso vai ajudar em tudo na sua vida. Então, na minha opinião, terapia é ponto um, muito, muito importante. Outra prática que eu gosto de fazer, que está funcionando na minha vida, mindfulness e yoga. Mindfulness é uma técnica que é baseada em meditação e atenção plena no momento presente. Isso vai ajudar com certeza a sua comunicação e sua autoestima, porque vai conseguir reduzir o estresse, reduzir a quantidade de pensamentos que você tá na cabeça, emoções, você vai conseguir organizar isso melhor dentro, e aí você vai se sentir melhor para falar, vai falar com mais clareza, vai sentir que vai aumentar a sua autoestima. Então, mindfulness é isso, você vai ter um momento para você. Tem várias pessoas que falam sobre isso, eu inclusive indico uma pessoa, eu vou pegar o nome dela aqui, ó. Tem um grupo que eu participo, que é no WhatsApp, que se chama Momento Mindfulness, com a Cristina, que é a Cristina Berendes. O nome dela é esse, mas o Instagram dela tá como @crisprática. Você vai ver que ela é instrutora de mindfulness, e ela fala sobre o mindfulness, ela tem um grupo, eu acho o Instagram dela bem fofo, e ela tem um grupo e ela traz no grupo vídeos de mindfulness. Então, toda semana a gente tem uma prática para fazer. Eu gosto bastante do trabalho dela, eu indico. Outra técnica que pode te ajudar é a escrita terapêutica. Você vai ver que terapeutas dão muito isso como dica. O que eu quero para o meu autocuidado? Você vai escrever sobre isso. Ter um diário, um jornal que você vai conseguir colocar ali todos os dias e o que você está sentindo, como você está. Uma outra técnica que vai te ajudar é você fazer arte. Então, ser criativo, fazer coisas que movimentam o seu corpo ou os seus braços, tá? Desenhar, escrever, tudo isso que vai utilizar das suas mãos, você vai estar em silêncio, você não vai estar comunicando, mas você vai usar o corpo como ferramenta terapêutica, como ferramenta de cura e ferramenta que vai te ajudar a equilibrar. O nosso corpo é ele que vai equilibrar essa parte interior de emoções, mental. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar com o corpo, fazer uma atividade física diária, prestar atenção no movimento, prestar atenção na respiração. Então, tudo aqui que eu estou trazendo são coisas que a gente vai estimular o corpo. Então, nosso corpo é uma ferramenta que nos ajuda a limpar a mente. Então, use o seu corpo no que você sentir, que isso também vai ajudar.
Então, eu espero que tenha ficado claro aqui que a nossa autoestima, o autocuidado é muito importante. Dá uma revisada nessa área da sua vida. É muito importante você estar bem com você e saber o que você tem de bom aí guardado, por que as pessoas gostam de se conectar com você, por que elas gostam de você, elas gostam de te ouvir, elas gostam de sair com você. É muito importante isso para você sentir a sua autoestima, para você trabalhar sua confiança, resiliência, assertividade. Então isso está diretamente ligado com a nossa comunicação. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você puder compartilha para alguém que você conhece, para alguém que você gosta, para sua família. Compartilhe esse episódio com mais pessoas. Eu te agradeço. Muito obrigada por ter chegado ao final. Gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.